Quando o trauma coletivo se instala, o vínculo entre as pessoas se fragiliza e predomina então o medo, a desconfiança e a retração afetiva. Tudo isso como consequência de uma cultura da violência, de uma cultura de violência. Este é o tema da nossa quarta aula do percurso Mundo em Análise, o Mundo sob Análise, a Análise do Mundo, que é um projeto, um desafio que me foi feito a partir de um percurso de formação psicanalítica, de transformar aulas em textos, aulas de texto, em aulas transmitidas em aulas online, aulas de vídeo, transmitidas em um canal de rede social. Então, aqui estamos. Este canal se propõe, então, a transmitir estas aulas. Se você quer continuar assistindo estas aulas, inscreva-se no canal, é gratuito. Inscreva-se no canal e assim você vai poder assistir, né, acompanhar aula após aula. E no final, deixa o seu like e compartilha para que o nosso canal, então, ganhe aí uma projeção. O tema da aula de hoje, então, é a cultura da violência e o trauma coletivo. Me acompanhe. A violência é um dos grandes temas do nosso tempo e é um dos temas da psicanálise também. E a violência está presente nas guerras, na política, na polarização política, na ideologização, né, nas ideologias, na vida urbana, na cena urbana e nas relações íntimas. Para a psicanálise, a violência não é apenas um fenômeno externo, mas ela se inscreve no psiquismo e se transmite entre gerações e se repete como sintoma. Freud, em seus escritos sobre as neuroses de guerra e sobre o trauma, mostrou que o impacto traumático não apenas se reduz ao acontecimento em si, mas à incapacidade do sujeito em simbolizá-lo. O trauma retorna sob forma de sintoma, sonhos repetitivos, compulsão à repetição e prática. E hoje nós podemos pensar também em traumas coletivos, porque o mundo se abriu e todos são espectadores de tudo o que acontece simultaneamente no mundo todo. E nós temos então pandemias, catástrofes, colapsos políticos, massacres, e o sujeito não sofre apenas individualmente, mas como parte de um mundo ferido, parte de um mundo que sente dores, parte de um mundo atingido. E os traumas coletivos e suas implicações subjetivas e sociais são evidentes. Primeiro, que o trauma ele se manifesta como uma ferida compartilhada. Freud já mostrava que o sofrimento humano nunca é totalmente individual. E principalmente hoje, em situações de catástrofes ou crises sociais, né, como eu falei antes, que o mundo é espectador de forma simultânea e de forma imediata também, o trauma rompe o tecido simbólico que organiza a vida coletiva. A pandemia, por exemplo, não atingiu apenas corpos, mas também o senso de continuidade e de confiança do mundo. A ferida então se torna comum, uma experiência de vulnerabilidade que atravessa a todos, ainda que de modos singulares, porque cada um vai elaborar de acordo com o seu inconsciente. Cada um vai ter a sua perspectiva a partir do seu próprio inconsciente, a partir de suas próprias marcas, a partir da sua própria inscrição do trauma. E esses acontecimentos, esta visão de mundo, esta maneira do mundo que hoje nós temos de ver tudo de forma simultânea e imediata, enquanto o acontecimento está em movimento, nós estamos vendo, estamos sendo espectadores disso. E isso traz uma desorganização do laço social.
E quando o trauma coletivo se instala, o vínculo entre as pessoas se fragiliza. Então predomina o medo, a desconfiança e a retração afetiva. E uma maneira da gente explicar isso é o que o Lacan chama de a falha do simbolismo. A falha do simbólico, na verdade, a falha do simbólico. A tarefa social e clínica, portanto, é reconstruir o laço, restaurando então espaços de palavras e de escuta. Por isso a psicanálise ela continua relevante, ela continua atual e necessária, porque a psicanálise oferece não apenas passos para resolver, ela oferece não apenas técnicas que servem para todo mundo, mas ela oferece um espaço de palavra e de escuta. A psicanálise é necessária neste mundo onde a violência se torna um padrão. E exatamente esta é a função do analista, dar palavra ao sujeito e escutar o sujeito na clínica. Mas a violência ela também pode se transformar numa transmissão geracional e que leva à repetição, né? Porque outro dia assistindo a um filme, uma série, havia ali, Lei e Ordem, na verdade, havia ali um grupo de terapia reunido num galpão, onde os sujeitos se encontravam para falar sobre abusos sexuais por eles praticados. E eles tratavam isso como algo genético. Mas quando a violência ela se repete, ela pode ter causas não genéticas, mas de repetição a partir de uma experiência de transmissão geracional. E a psicanálise contemporânea, a partir de autores como Nicholas Abraham e Maria Torok, eles falaram, numa obra, se não me engano, de 1975, de criptas psíquicas, que são segredos familiares, traumas não elaborados que passam de geração em geração. A violência doméstica, o abuso sexual, parental e também a exclusão social deixam marcas que atravessam filhos e netos, criando uma memória, criando uma cultura que talvez se encaixe muito naquilo que Jung falou, talvez de inconsciente geracional, também inconsciente coletivo, inconsciente familiar, mas que então os sujeitos eles passam a viver aquela experiência desde os primeiros anos de vida, sendo espectadores de abusos, de violências, ou eles mesmos sofrendo isso. Isso pode se transformar depois, né, em marcas, e geralmente se transforma em marcas que vai influenciar, vai marcar esta vida, talvez para sempre. Então, quando o inconsciente coletivo é ferido, a violência se torna parte do cotidiano, e isso se transforma numa repetição. Então, guerras, desigualdades, discurso de ódio, quando isso acontece, isso também traz aquilo que nós chamamos, então, do inconsciente coletivo ferido, aquilo que essa aula está denominando, né, de inconsciente coletivo ferido. Então o sujeito tende a desenvolver defesas como anestesia afetiva, a dificuldade em se abrir, a dificuldade em se relacionar, a dificuldade em confiar no outro em um relacionamento sólido, cinismo ou até mesmo repetição do ato violento. E a psicanálise pode ajudar a compreender como esses fenômenos coletivos se alojam na vida íntima, se alojam na inscrição do sujeito, se alojam no sujeito como pessoa.
Então, na clínica, nós temos essa experiência, né? Pacientes que relatam histórias de abuso ou violência urbana carregam sintomas de medo, pânico, feedbacks, aquela sensação de que aquilo que aconteceu ou está sempre acontecendo ou vai acontecer de forma iminente. E muitas vezes o que foi vivido não pode ser narrado. Isso nós também temos essa experiência na clínica. Muitas vezes o que foi vivido não pode ser narrado. Então cabe ao analista sustentar o espaço da simbolização do indizível, aquilo que o sujeito não consegue dizer. E cabe ao analista sustentar esta clínica e sustentar o espaço, por isso a importância da psicanálise em dar a palavra e ao mesmo tempo escutar e interpretar aquilo que é dito e o que não é dito. Então é comum a repetição. O sujeito que foi vítima pode, sem perceber, se colocar em situações de nova violência e acostumar-se, quem sabe, com isso. É por isso que às vezes nós perguntamos: como você suporta isso? Como você não saiu desta relação antes? Simplesmente porque o sujeito não consegue sair. Ele deixa se levar e, sem se perceber, ele se coloca em situações de nova violência, porque esta é a sua repetição, esta é a sua elaboração, esta é a sua inscrição. Então, a questão central é como transformar a violência em palavras. Como transformar a violência em palavras para que ela deixe de se repetir no corpo e nos laços sociais. Como ajudar o sujeito também a transformar a sua memória, lembrada ou não lembrada, em palavras. E então eu tenho duas perguntas clínicas aqui. Primeiro, como o sujeito pode encontrar palavras para aquilo que foi vivido como excesso traumático e por isso permaneceu indizível? Isso é um grande desafio da análise, trazer então um caminho para isso. E segundo, de que forma a transmissão transgeracional da violência pode ser interrompida, transformando o legado de dor em possibilidade de criação simbólica? Como nós, como analistas, podemos transformar na clínica ao escutar? Por isso a importância da escuta, por isso a importância da palavra, por isso a importância de ouvir, para que esse legado de dor se transforme em possibilidade de criação simbólica e daí então em elaboração e numa possível saída deste ciclo. Então, algumas propostas de elaboração para ajudar os nossos analistas, inclusive as pessoas que vivenciam traumas, que vivenciam violência e não conseguem sair disso, como podemos elaborar algumas saídas, algumas propostas de elaboração. Primeiro, a escuta do indizível. Criar um espaço analítico onde o silêncio e os fragmentos de memória possam ganhar forma, ainda que de maneira incompleta. O objetivo não é contar tudo, mas permitir que o trauma comece a ser simbolizado. Então, nem o sujeito que às vezes está pensando em procurar uma análise e ele pensa, eu vou ter que falar tudo, ou nem o analista que não consegue fazer com que o seu analisando fale tudo, mas o objetivo talvez não seja contar tudo, mas permitir que o trauma comece a ser simbolizado. Segundo caminho de elaboração, reconhecer a repetição. Ajudar o sujeito a perceber como revivências traumáticas se atualizam nos sintomas, nos relacionamentos, nos atos falhos, e tornar visível esse circuito abre a chance de deslocamento, ou seja,
reconhecer a repetição, reconhecer que tal ato, tal sintoma, na verdade, é uma repetição e não uma decisão consciente, não algo que eu posso mudar de forma consciente, talvez isso dê lugar, né, a uma chance de deslocamento, ou seja, para que o sujeito então consiga transformar isso em elaboração e quem sabe superar essa marca, superar esta repetição. Também um dos caminhos, né, uma das propostas de elaboração é trabalhar a herança invisível, né, investigar segredos e histórias familiares que se inscrevem como marcas no corpo e nos afetos. Mesmo sem serem narradas, essas coisas, elas estão ali. O sujeito traz isso, a pessoa traz isso, ela tem segredos, ela guarda esses segredos e às vezes nem sabe se isso que parece ter acontecido aconteceu, isso que ela tem a sensação de que aconteceu realmente aconteceu. E é preciso então elaborar o trauma, e elaborar o trauma é dar lugar ao que não pôde ser dito por gerações anteriores. Quem sabe, por exemplo, a minha família é uma família onde sempre houve alcoolismo, a minha família é uma família onde sempre houve pobreza, a minha família é uma família onde sempre houve repetições de atos violentos ou de abusos, e é preciso então dar lugar ao que não pode ser dito, e é preciso que tanto o analisando tenha a coragem e tenha a liberdade de falar e tenha a potência de falar, e por isso a transferência na clínica ela é fundamental, ela é decisiva. Talvez o método real da psicanálise seja realmente a transferência. Isso é fundamental para que haja esse espaço de confiança entre o sujeito que vai e o sujeito que recebe, entre o inconsciente que fala e o inconsciente que escuta. E, finalmente, transformar o ato em palavras. Esse é o grande desafio da análise. Esse é o grande desafio para o sujeito contemporâneo, transformar o ato em palavras. A palavra, hoje ela é agressiva, a palavra hoje é violenta, a palavra hoje ela é manipuladora. Porém, na análise, a palavra precisa ser a potência que ela é. Então, transformar o ato em palavras, promover a passagem da violência agida, né? Aquela violência vivida também, a autoagressão que isso gera, né? A repetição da cena, o gozo proibido de voltar à cena e, quem sabe, viver de novo aquela violência. Transformar essa violência simbolizada para uma violência narrada, para ser então simbolizada de forma, digamos, correta. Então, criando assim condições por meio da fala, criando condições de elaboração subjetiva e de reconstrução de laços sociais e também de laços afetivos, né, fazendo com que esta maneira, né, este pânico que foi gerado, né, este fechamento do sujeito em si, né, então, e que essa retração afetiva seja rompida para que o sujeito então se abra aos relacionamentos, superando assim a cultura de violência, superando assim o trauma coletivo e transformando ele mesmo num sujeito livre no mundo que aprisiona. A Judith Butler, ela diz na obra Quadros de Guerra: a violência não é apenas aquilo que se exerce sobre os corpos, mas também aquilo que os torna precários, invisíveis ou indignos de luto. O sujeito tem essa dificuldade,
A violência da palavra impede que o sujeito seja ele mesmo, que ele elabore lutos, que ele se declare insuficiente, que ele se declare inadequado, que ele se declare um sujeito digno de sentir dor. Porque a violência imposta pela palavra da cultura, dos outros, impede que ele seja ele mesmo, porque a cultura impõe um padrão muito elevado que o sujeito não consegue alcançar. E Dory Laub, né, ela fala que um psicanalista, né, israelense, ele diz que o trauma não é um simples acontecimento do passado, mas um colapso da experiência que continua presente, clamando por testemunho. Palavras, senhores e senhoras, palavras. As palavras são importantes para que o sujeito se desvencilhe desta cultura violenta, tanto física quanto nas elaborações dos discursos. E que o analista use eticamente a sua dimensão, para que então o sujeito possa ser ouvido e, logicamente, falar. Se você gostou desta aula, né, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário e se inscreva no canal para continuar assistindo a novas aulas. É gratuito. Até o próximo vídeo.